Olá pessoal, me chamo Roseli aqui do canal Rô Atelier e hoje eu vou mostrar para vocês esta bolsinha. Que é bolsinha, pode ser necessaire, bolsinha de mão, pode ser uma bolsinha que você vai usar aqui, né, na transversal. Deixa eu colocar aqui a alcinha para vocês verem, tá? Né, que vocês vão estar usando aí. Aí vai do gosto de cada uma. Eu fiz essa bolsinha há muito tempo atrás no jeans, a cliente levou, gostou, né? Fiz uma na verdade, mas nunca gravei. Daí ela queria mais uma, eu acabei resolvendo, né, fazer para gravar para vocês aí, tá bom? Vou estar ensinando os moldes aqui para vocês, né, no decorrer da aula, para você estar fazendo seu próprio molde aí. E se der, eu vou deixar o link para vocês estar pegando para imprimir. Mas eu vou estar ensinando, não garanto que vou deixar lá embaixo o link, mas para vocês poderem estar fazendo aí, vou estar ensinando vocês, que é um molde muito simples de fazer aí, tá? Uma bolsinha que vocês podem aí usar, tanto, né, para usar só na mão, como eu falei, como necessaire, né, como bolsinha transversal, da maneira que vocês acharem melhor aí, né? Se quiser só usar necessaire, eu falo no decorrer da aula, você não precisa colocar as hastezinhas aqui, né, as meias argosas. Tá bom, pessoal? Espero que vocês gostem, vou estar ensinando a fazer o molde. Você curta, comenta, compartilha para estar me ajudando a cada dia mais crescer aqui no canal e para que outras pessoas possam também estar aí, né, usufruindo da costura criativa e aprendendo aí um pouco mais. Aqui eu vou estar ensinando vocês a estar fazendo o molde. Eu tenho aqui uma folha de A3, tá? Tem a folha A4, que é pequena, e A3, né? Eu tô usando aqui. Você pode pegar qualquer papel que você queira aí. Eu vou estar dobrando aqui ao meio, bem dobradinho, né? Qualquer papel, desde que ele tenha no mínimo uns 45 aqui. Quero ver quantos que tem essa folha. Ela tem 42, né? Ela vai sobrar um pedacinho, que seja pelo menos uns 45 aí por 30 aqui na altura, né? Qualquer papel que você tenha aí, tá? Vou dobrar bem ao meio aqui, né? A gente sempre faz essa forma, né, para quem é novo aí, para que quando você abrir o teu molde esteja inteiro. Aqui o meu molde abre para lá, né, que é o canto. Eu vou marcar aqui, ó. Vou fazer uma risca aqui, descendo mais ou menos. Vou fazer aqui 3 centímetros para baixo, né, da minha folha, eu vou fazer uma risca. Fora a fora. Aí você vai avaliar, não precisa ser tudo isso, mas o que eu quero é ter 17 aqui, tá? E aqui, né? Eu vou ter uma distância aqui, eu vou marcar mais 15. Ó, aqui tem 2, né? Aqui, ó, eu fiz mais uma risca marcando 17 daqui de cima para baixo, sem contar essa parte aqui, ó. Ó, eu só deixei aqui porque eu não quero fazer um negócio até aqui em cima, então eu fiz uma risca, medi 17 centímetros para baixo, né? Porque eu tenho a minha base de corte, eu posso me basear por ela. Eu marquei 17, certo? Aqui do meu canto, a minha folha ela abre aqui, certo? Né? Então daqui para lá eu vou marcar 11, tá? 11 centímetros. Tô aqui na minha régua. Eu marco 11, daqui dessa risca de cima até aqui embaixo, 11. 11. Daqui dessa risca para dentro eu vou marcar 1 centímetro. Tá minha régua ali. E vou marcar um pontinho de 1 centímetro. 1 centímetro lá. E vou botar minha régua que vem no cantinho aqui e vou riscar. E vai acabar em nada aqui embaixo. Tá vendo? Aqui, ó. Aqui em cima eu entrei 1 e aqui ele veio cá junto. Vou pegar minha régua aqui de canto. Vou pegar essa minha régua de canto, o canto número de 5 aqui, e aqui onde eu entrei 1 centímetro, aqui nesta outra entrada é o que eu vou marcar, tá? Daqui pra dentro.
Vou alinhar aqui. Alinhar ali em cima. Vou fazer o meu canto aqui. Tá vendo? Ó, pega aqui. Essa linha aqui já não conta mais. O que conta é essa aqui que eu risquei 1 centímetro para baixo. Para dentro, né? Ela vem até aqui embaixo. Nessa última linha aqui de baixo, tá? Eu vou marcar 5 centímetros, mais 5 centímetros dessa linha para baixo. Mais 5 centímetros. Tá vendo? Mais 5 centímetros. Agora, desse cantinho, pra cá, pra beira, onde a minha folha abre, tá? Vou marcar 10. E a minha folha aqui, na verdade, ele dá bem no finalzinho da folha, né? Por isso que eu disse pra você deixar maior, né? Porque ele vai dar bem no finalzinho, né? Se eu pegar uma fita métrica aqui. Vou mostrar aqui pra você, né? Aqui, ó. Ele deu 10, aqui, ó, 10 centímetros, tá? 10 centímetros, ó, daquela risca ali em cima até aqui. Aí, o que que eu vou fazer? Eu não vou cortar aqui, gente, porque eu já tenho o meu molde pronto aqui, né? Então, você vai pegar a sua tesoura, você vai eliminar essa parte de baixo, você vai cortar nessa risca aqui, aí você vem cortando aqui, deixa eu trazer aqui, ó. Você vem cortando aqui, aí você vai cortar nessa linha de dentro, cortando nessa risca aqui pra cá. Você vai ter o seu molde, que ele vai estar desse tamanho, né? Então, depois de pronto, essa base aqui embaixo, ela vai ter que ter 42 centímetros aqui. E se você fizer certinho, vai dar exatamente a mesma coisa de você aqui. Porque quando você cortar aquele 1 centímetro para dentro, ele vai dar uma funiladinha na parte de cima. Aqui fica com 22, porque a gente fez dobrado, né? 11. Então aqui, né, vai ficar com 22. E aqui embaixo vai ficar com, aqui em cima vai ficar com 20. E o seu molde vai ficar assim, né? Espero que você tenha entendido aí, tá, gente? O jeito que eu fiz. Como eu disse, eu não vou cortar, porque não tem necessidade, já tenho esse molde aqui. Para vocês aí. É fácil, muito fácil de fazer. Aqui eu vou apresentar para vocês os nossos materiais que nós vamos usar aqui. Aqui eu vou fazer as 2 alcinhas de mão. Eu já, né, passei, fiz a largura dela, passei cola, dobrei ao meio, né? Você vê que eu não dobro, não encosto as pontinhas, né? Pra na hora de dobrar aqui ela ficar mais fácil. São 2 alcinhas de mão que vão ficar lá, os tamanhos. Aqui tem um pedaço também que eu fiz da mesma forma, só que esse aqui eu não vou dobrar de novo, eu vou deixar ele só assim, para poder estar passando na nossa argolinha aqui. Mas aí você tem que fazer de acordo com a meia argola que você vai usar. Eu aqui estou usando 1,8, não chega a 2 centímetros, né? Eu tô usando, vou usar um zíper. Aqui eu vou fazer um bolso dentro, mas é a critério, né? Se você quer, você faz, senão você não faz. Aqui eu tenho as 2 partes onde vão o zíper, ali, e aqui os forros dessas partes, que vão o zíper, né? E aqui eu tenho o meu cursor, 2 pedaços aqui de 3 centímetros, né? Pelo comprimento aqui, um pouquinho mais eu deixo para dobrar as pontinhas, lógico, né? Mais uns 3 a 4 centímetros a mais para poder estar dobrando as pontinhas. Depois o que sobrar a gente refila. Para estar colocando de viés. Mas você pode usar o viés pronto, né? Estou usando do mesmo material. Isso não importa. Aqui nós temos o corpo. Aqui eu dividi, porque a parte que eu tinha era uma parte estreita assim. Eu não quis cortar um outro sintético. Então eu fiz a divisão. Acrescentei do molde aqui embaixo 1 centímetro nas ambas as partes. Colei. E costurei, aliás, e daí abri as costuras, né? E coloquei a minha estruturação. Eu coloquei uma estruturação no sintético, mas você não é obrigada a colocar se você não quiser. Mas eu quis que ficasse um pouquinho mais firme. Se você quiser aqui, você pode usar vivo também, né? Eu fiz assim, que às vezes você tem um tecido que ele não tem a largura aqui.
mas ela tem a metade, ela é comprida, você consegue fazer. Então você pode fazer dessa forma, aumentando 1 centímetro aqui embaixo. Foi o que eu aumentei para deixar uma costura bem boa, né? Para abrir as costuras bem legal. Tá bom? Você risca, né? Você faz um risco ali e você costura por cima do risco depois. Aqui no meio eu deixei para vocês verem, mas eu era para pôr embaixo né? Aqui da minha estruturação, mas eu coloquei em cima para vocês verem, um reforço que tem 20 por 8. Talvez eu não coloque esse reforço lá, ou talvez você coloque, porque você pode ou não pode colocar, se você quiser, mas seria bom para o fundo ficar mais fininho, não ficar aquele fundo, quando você bota uma coisinha pesada, ele afunde. Então eu deixo para cada lado, como aqui o meu molde tem 22, eu cortei com 20, deixando 1 centímetro em ambas as partes, para ele não ficar encostando e marcando muito aqui, se é que você me entende, né? Para ele poder ficar bem legal aqui. Aqui eu tenho o meu forro, que o meu forro aqui, eu corto ele nessas laterais na mesma largura, né? Boto ali o risco na mesma largura aqui, porque ele não pode ser maior aqui, né? Senão vai dar interferência aqui na mesma largura. Porém, aqui nessas outras partes, nas laterais aqui, se você puder perceber, ele deixei um pouquinho mais, meio centímetro, 1 centímetro, né? Eu deixei a mais, só não aqui. Porque na hora de costurar fica melhor, depois você refila, entendeu? Então, isso é aqui dos nossos materiais que a gente vai estar usando, né? Então, a gente vai para a aula e eu vou começar fechando as alcinhas e as pecinhas ali para botar a argola. E aqui na sequência vocês vão estar vendo como eu vou estar fazendo aqui. E aqui, como eu falei, eu vou começar pelas minhas alcinhas, né? Já dobrei elas uma vez, né? Agora eu vou dobrar de novo e vou passar uma costura em ambos os lados aqui. Eu não vou estar trazendo vocês em todas as costuras para que essa aula não fique alongada. Mas eu vou passar uma costura desse lado, uma costura desse lado de pesponto, no meu ponto 4. Da mesma maneira eu vou fazer nessa pecinha aqui. E trago aqui para vocês estar vendo como ela ficou. Eu fiz uma costura nos lados, não sei se vocês conseguem ver aí, né? Aqui a iluminação tá bem ruim aqui no meu ateliê. Preciso colocar mais iluminação aí. Assim eu fiz com as alcinhas de mão também. E aqui, gente, eu esqueci de falar, mas você pode falar assim no material que você quiser, tá? Tricoline, sarja, enfim. Eu estou fazendo no sintético, mas nada impede que você faça aí no material que você desejar. Estruture da maneira que você está acostumado, né? Para quem está iniciando, vai usar tricoline, estruture na manta R1, R2. Se você quiser fazer uma telacê, aí só você corta o teu tecido um pouco maior, né? Faz uma telacê, depois você bota o teu molde, risca, faz uma costurinha toda em volta, para você estar executando o seu trabalho aí. Essa alcinha aqui eu vou cortar no meio para botar as argolinhas, né? Então, para você que vai fazer alça de ombro, mas se você não for fazer, vai fazer só alça de mão, né, para ser uma necessaire, você não precisa botar essas argolinhas, depois eu vou fixar ali, tá? E a alça de ombro também, você vai fazer, eu vou fazer do mesmo material, mas você vai fazer no material que você quiser, que você estiver trabalhando, né? E eu vou fazer da mesma maneira que isso aqui, né? Mas aí a largura vai da ferragem que você vai usar. Eu, por exemplo, vou usar uma ferragem de 2 centímetros aqui, um mosquetão, no caso, na alça, depois. Mas você vai usar na largura que você quiser, 2 ou 3, enfim, daí você vai ter que duplicar. Por exemplo, eu vou usar 2, vou cortar uma largura de 8 por 1,30 m, 1,40 m, né? 1,50 m, conforme você quiser, vai botar um regulador. Se você não tem regulador, quiser fazer fixo na peça, então você corta ali 1,30 m. Vai ser de 2 centímetros, né? Você corta por 8, né? Porque sempre tem que ser 4 a mais da largura da sua ferragem, para você poder dobrar para fazer da maneira que eu fiz aqui. Então, aí vamos seguindo para a aula, e agora a gente vai colocar o nosso... Vai fazer o nosso zíper agora. E aqui nós vamos para o canal do zíper, né? Como eu falei, eu estruturei tudo aqui. E aqui eu peguei uma faixinha na largura do meu bolso, por 2,5, que eu quero botar essa faixinha ali em cima do meu bolso, mas você não é obrigada, tá? Eu tinha esquecido. E a gente vai aqui, direito com direito do meu zíper, vou passar uma costura bem na beiradinha só para fixar, ou já posso vir com o meu forro em cima e já faço tudo junto numa vez, tá? Aí eu venho com o meu forro aqui, pegar uns clipes e já volto aqui.
Então, eu vou vir frente com frente, né? Direito com direito do meu zíper. E vou colocar aqui umas presilhas. Pra mim não ter que fazer a costurinha, mas se você quiser fazer a costurinha aí, você faz. Tem mais uma luzinha aqui, né? A gente tá na escuridão. Então, você faz uma costura bem na beiradinha, depois você vem com o teu forro, né? Coloca direitinho aqui, eu corto um pouquinho maior o meu forro. No caso aqui o meu canal tem 5, eu corto o forro com 6. Sempre gosto de cortar maior, sempre. Não gosto nada trabalhando no limite, porque daí se dá alguma coisa na costura você tem a mais. Aqui eu vou passar uma costura bem rente à cremalheira. Vou virar para poder rebater depois, para depois ir fazendo o mesmo com o outro. Feito aqui eu costurei, né? Agora eu vou rebater, mas eu não vou rebater com o meu forro junto, eu só vou rebater assim. Então eu só viro essa pontinha da costura aqui pro lado de cá, do meu lado esquerdo, vou levar na minha máquina e vou estar rebatendo aqui. Vou fazer isso para fazer com o outro lado também, a mesma maneira que eu fiz desse aqui também, tá bom? E já volto aqui para mostrar para vocês. Eu fiz esse lado e rebati, como eu falei, né? Eu botei o forro para cá para não rebater junto, mas nada impede que você vire ele para cá, rebata junto com o forro, mas eu não quero que a costura apareça aqui atrás, tá? Mas vai de cada um. Agora eu vou pegar, colocar meu forro pra cá, colocar essa minha outra parte alinhada com a outra ali, né? E vou fazer o mesmo processo que eu fiz lá, eu vou fazer com esse lado. Vou colocar, costurar, rebater, fazer o mesmo processo aqui, tá? Aí eu já trago mostrando pra vocês como ficou. Voltando aqui para você que às vezes está começando aqui, ó. Aqui eu botei, né? O meu sintético com sintético, né? Aqui. Que às vezes você está começando, vai começar a costurar e não sabe nem como procede. Deixa sempre o seu zíper um pouco esticadinho para não ficar enrugado. E daí aqui, ó, do lado de cá você vai botar o teu forro, tá? Não é aqui em cima, né? Senão ele vai ficar errado. Porque é frente com frente, no caso, direito com direito, você vai botar aqui para estar fazendo a sua costura aqui, tá? Para você que tá começando, sempre tem gente que tá querendo começar na costura. Às vezes para alguns é uma bobagem, mas para outros é vida. Então, só explicando para você. Aí eu vou passar uma costura, vou virar para lá, deixar meu forro para cá e fazer o mesmo processo aqui que eu fiz antes de pespontar para ficar essa costura aqui em cima, tá? Aqui eu terminei, né? Meus forros ainda estão soltos. E agora eu vou passar uma costurinha, tanto de um lado quanto do outro do forro aqui, para prender esses meus forros aqui. Aí eu vou puxando aqui e vou costurando. Aqui está pronto, já coloquei meu cursor, já cortei o restinho de tecido que tinha por aqui, né? Que é bom a gente selar nosso zíper. E eu vou fazer o meu bolso agora. Meu bolso, o que eu vou fazer aqui no meu bolso? Ele tá direito, ele tá aqui, vou deixar lá a largura total, eu tenho a largura do corpo ali, né? Já vou mostrar pra vocês como é que vai ser. E aqui ele está dobrado, tá? Se você não quiser colocar esta partezinha que eu vou colocar, você simplesmente vira ele do avesso, né? Vira ele aqui do avesso. Faz uma costura somente aqui embaixo, né? Fecha aqui com o pé de máquina, desvira ele, né? Porque tem as aberturas laterais somente. E depois de desvirado, você vem aqui, nessa parte aqui que não tem a costura, e você faz aqui, pé de máquina, né? Um pespontinho aqui, ou bem na beirinha, pra dar um destaque aí, tá? Mas eu, como vou colocar essa parte, eu vou pegar nessa parte aqui, ó, que está aberta, vou passar uma costura bem na beirinha aqui. Que é somente para segurar. Meu aqui ficou até repolhudo porque tava muito coisa o pé da máquina, que eu fiz só no tecido, né?
Quando a gente usa na área 60, a gente tem que deixar ali mais apertado. Enfim, agora eu vou vir aqui, ó, vou colocar essa minha partezinha aqui que eu fiz no sintético, né? Cortei um pouquinho mais larga. Fiz por 2,5, você pode botar um viés, pronto, né? Vou botar aqui, vou costurar um pé de máquina, vou virar pro lado de lá para rebater. Vou fazer isso e já volto. Eu fiz essa costura de um pé de máquina aqui, agora eu vou virar pro outro lado, mas eu não vou virar essa parte assim, ó, né? Aqui a costura para baixo. Vou deixar ela virada para cima, como ela está aqui. Só vou virar o meu sintético para cá. Porque se eu virar, ela não vai ficar a beira que eu quero, tá? Então, só vou virar meu sintético para cá. E vou passar uma costura aqui, para que ela fique essa beirinha aqui. Porque se eu virar essa costura para baixo, ele vai ficar assim, ó. Que do outro lado não vai resolver nada. Só vai aparecer nesse lado, tá bom? Eu vou estar fazendo isso aqui e volto para estar. Aí eu passo uma costura aqui, assim, ó, bem na beiradinha de pesponto na parte de baixo. E aqui eu já fiz, já ficou aqui, né? Como eu falei. Lá de dentro, lá de fora, né? Que é o lado do direito, do avesso, digamos assim. Agora eu vou tirar as pontinhas que sobra, né? E a gente vai passar para a parte do corpo agora. É muito rápida essa peça, gente. Muito rápida, né? Aqui a parte do meu corpo, deixa eu deixar isso aqui de lado. A parte do meu corpo eu vou colocar primeiro agora aqui as minhas alças. E aqui, ó, acho que você consegue ver aqui. Eu tenho aqui, achei o meio, né? 4 centímetros do meio para cá, 4 centímetros do meio para cá. Aqui é o meio, 4 para cá, 4 para cá. 8 no total, né? Eu fiz isso nas duas partes, claro, que eu vou colocar a minha alça. Então, a minha alça vai ficar dessa coisinha pra cá, ou ela pode ficar bem no meio aqui, né? Achar o meinho da minha alça aqui. Eu tenho uma canetinha aqui uma canetinha branca que eu comprei lá na Shopee. Isso aqui é pra fazer na unha aquelas coisinhas brancas. Mas eu uso pra marcar aqui, que é muito bom. Eu posso achar o meu meio aqui, tanto uma quanto da outra alça, né? Aqui eu tenho a referência aqui do meu meio. Meu olhômetro, como digamos assim, a gente já tá, né? Mas se você quiser marcar, beleza, lá com sua régua, mas acho que não há necessidade. Aí eu vou colocar aqui, ó, e vou colocar uma costura na beirinha. Aqui. Ah, por que não colocou 1 centímetro mais pra dentro? Eu gosto de fazer assim, gente. Tanto você pode botar pra cá como no meio, eu vou colocar no meio. A minha alça eu vou deixar lá o tamanho pra você, mas se você quiser fazer maior, também fica a critério. Então eu vou colocar essa aqui, vou colocar outra aqui do outro lado, e depois eu venho colocando essas mesmas pecinhas. Faço a mesma marcação. Aqui eu tenho o meio, no meu caso eu tenho uma costura, não sei se você tiver inteiro, você vai achar o seu meio e você vai colocar, vai fazer uma costura bem na beirinha aqui. Ambas as partes vai colocar essas argolinhas. Vou fazer aqui e volto já com elas prontinhas para nós ir para o nosso forro, para chegar no nosso acabamento da nossa bolsinha, que ela é muito rápida. Então aqui eu estou com minhas partes prontas. Coloquei minhas argolinhas, né? Coloquei minhas alcinhas e agora eu vou para o meu forro. Então eu vou reservar esse aqui, deixar ali do ladinho. Vou pegar o meu forro, né? Aqui. Eu vou pegar no meu bolso. E aqui eu tenho o meu bolso, num dos lados, eu vou marcar aqui, ó. Deixa eu tirar isso aqui. Daqui dessa minha curvinha pra cima, 1 centímetro, tá? Vou botar aqui. Marcar aqui 1 centímetro. Fazer uma risca com giz aqui. Ô, meu pai. Eu boto sempre um pouquinho para baixo a régua, porque com a risca, né? Marquei 1 centímetro aqui.
Eu vou localizar meu bolso aqui. O meu bolso, ele fica um pouco maior aqui. Pouquinha coisa, mas eu fiz ele um pouquinho maior. Pra mim não... É mínima, gente, mínima, sim. 2, 3 milímetros. Aqui ele vai ficar um pouco maior, claro, porque nós temos a curva. Aí eu vou passar uma costurinha aqui embaixo, vou virar para o outro lado para mim ver aqui, né? E vou passar uma costurinha bem na beira, fixando esse bolso aqui. Eu vou fazer isso e já volto aqui. Se você quer colocar um alfinete aqui para segurar, para não sair do lugar, é uma boa opção aí, tá bom, gente? Para você não se perder e não sair do lugar do seu bolso, tá? Eu vou fazer essas costuras e volto já mostrando para vocês aqui. Então, para você que é nova aí, né, que está começando, eu costurei, você vê aqui atrás que ela sobrou, porque aqui o nosso tecido, ele tem, nosso molde, ele tem uma entradinha aqui, ele começa aqui com 22, mas ele termina aqui em cima com 20, porque a gente tira uns centímetros de cada lado, então ele afunila, né? Então aqui sobrou, e aqui eu vou cortar esse restinho de tecido. Nosso bolsinho tá pronto. Caso você queira dividir, você faça aqui uma divisão. Mas eu vou deixar esse bolsinho para que seja colocado no celular aqui, então não vou tirar essa divisão. Feito isso, eu vou pegar o corpo da minha peça, que agora eu vou pegar aqui o meu canal de zíper, né? Porque aqui a gente já tem o fole acoplado, eu tenho o canal de zíper. E aqui, gente, eu não vou estar botando etiqueta, porque eu tô usando isso aqui com a minha etiqueta já aqui, né? Mas no caso, se você for usar a sua etiqueta, não esqueça de colocar a sua etiqueta. Então, eu vou achar aqui, né, o centro do meu zíper, com o centro aqui, vou alinhar, colocar clips para estar me ajudando aqui, está alinhando aqui, e vou passar uma costura na beiradinha para estar me ajudando aqui a segurar esta. Vou passar aqui uma costurinha na beiradinha, não é o pé de máquina. Aí depois eu venho aqui, vou fazer a mesma coisa aqui, vou fazer uma costura na beiradinha, para depois sim eu vir com o meu forro, tá? Eu vou estar fazendo aqui e já retomo para vocês estar vendo como eu fiz aqui. Eu vou fazer e já volto. Fiz as costurinhas bem na beirinha aqui, tá? Não é um pé de máquina. Agora eu vou vir com o meu forro aqui, né? Como eu não tenho a minha etiqueta, tanto faz a minha bolsinha, né? Vai ficar para um lado ou outro, que eu não vou botar outra etiqueta aqui. Mas caso você coloque a etiqueta, vai ficar na frente, então você vai colocar seu bolsinho virado para trás, digamos assim, né? Agora você vem aqui, ó, essa ponta com esta ponta, direito com direito aqui, vai ajeitar. Como eu falei, aqui tá um pouco mais largo. Na largura, não no comprimento, né? Só na largura aqui. Vou passar uma costura de um pé de máquina desse lado. E do outro lado, mas antes deixa eu falar uma coisa pra vocês. Antes de você fazer todo esse processo aqui, você tem que achar o meio desse canal que eu esqueci. Então aqui eu já achei, dei um pintinho aqui, né? Ali. Pra depois, com o meio que tá aqui, a gente, né? Aí eu encaixei lá, vou encaixar aqui. Desse lado aqui, ó. Né? Aqui eu não preciso achar meus meios, só vou deixar um pouquinho para cada lado. Mas se você quiser achar o meio, também fique à vontade. Vou botar aqui. Aí eu vou passar uma costura de um pé de máquina aqui e uma costura de um pé de máquina aqui. Vou fazer essa costura e volto aqui para te mostrar como ela ficou. Eu fiz aqui a minha costura, né, de um pé de máquina aqui agora, tanto de um lado quanto do outro. Aqui. E agora eu vou colocar isso aqui pro direito, né? Eu vou virar aqui a minha peça para o direito. E aqui, gente, assim, ó, você vai prespontar aqui. Eu virei minha peça aqui pro direito, tá? Ela tá do direito para você ter. O meu forro vai estar
do direito aqui também, certo? Você vai fazer isso. Agora eu quero pespontar aqui, mas eu não quero pegar o meu forro. Igual, vou pegar meu forro, vou botar aqui pro lado, vou fazer um pesponto, virando isso aqui, vou fazer um pesponto aqui desse lado. Daí eu boto meu forro pra cá e faço um pesponto aqui. Porque eu não quero que essa linha apareça lá como eu falei, tá? Depois ali no viés ela vai aparecer mais aqui, eu não quero que apareça. É algo meu, mas se você não se importa, tá tudo bem também. Aí eu vou fazer essas duas costurinhas e já volto aqui pra gente dar continuidade aqui, tá? Fiz aqui os pespontos, né? Agora eu vou botar essa peça bem para o direito. Pronto, gente, eu botei ela no direito, né, tá? Forro assim, essa parte aqui. Agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma costurinha em toda a volta, como vocês veem aqui, eu tenho material que tá mais aqui em cima, né? Aí eu venho, passo assim, ó, pra mim não me perder, não dar nada errado, não ficar torto, o que eu vou fazer? Eu vou primeiramente fazer uma costura aqui, ó. Faço uma costura aqui, paro aqui. Faço uma costura aqui do outro lado, paro ali. Aí depois eu estico o meu forro aqui e passo costura, né, pra ficar melhorzinho, aqui nessas duas beiradinhas aqui. E refilo todo o material que tá sobrando aqui, que a gente sabe que tem forrinho sobrando aqui, tá? Vou refilar todo o meu material, para depois nós estarmos fechando a peça, né? Espero que vocês tenham entendido, mas acredito que vocês entenderam, né? Aqui está pronto, já refilei, e agora aqui eu tenho o meu meio que eu já achei, né? Aqui eu já fiz uma pintinha ali, meu meio bem pequenininho essa aqui. Tenho o meu meio aqui que eu já tinha achado antes de colocar minhas alcinhas. Eu vou pegar meio com meio aqui e vou estar distribuindo meus clipes aqui, né? Primeiro de um lado, depois do outro lado, para mim estar colocando, fazendo, aliás, a minha costura de um pé de máquina. Depois eu venho com o meu viés. Costura aqui de um pé de máquina, daí eu venho com o meu viés, né? Mas a hora que eu vim com o meu viés, de repente eu mostro, talvez sim, talvez não. Mas como eu tô usando viés de pano, e se você usar um pronto, você também vai fazer a mesma coisa, dobrar uma pontinha aqui de mais ou menos 1 centímetro, né? Aí você vem cá na pontinha aqui, coloca aqui para você costurar, no caso você vai usar o de pano. Eu no meu caso, eu vou colocar ele aqui, vou fazer um pé de máquina, depois eu vou virar para rebater. Aí eu venho trazendo, mostrando para você que quiser fazer o de pano aí. Eu fiz a minha costura de um pé de máquina e agora, como eu falei, eu vou vir com o meu viés. Vou dobrar uma pontinha para dentro, eu vou colocar aqui, né? Passando um pouco aqui da minha costura, um pouquinho, não muito, milímetro. Vou alinhar aqui. E agora aqui eu vou vir com um pé de máquina novamente. Esse viés aqui requer mais costuras do que o normal, né? Aquele que a gente já usa pronto, então você só encaixa aquele pronto, já passa uma costura e tá bom. Aqui eu vou ter que passar uma costura toda, aí eu vou virar para o outro lado, virar uma beirinha para passar uma costura novamente para estar deixando ele pronto. Eu vou passar essa costura de um pé de máquina seguindo, né? Aquela costura que eu já fiz um pé de máquina antes, vou fazer toda aqui em volta e já vou trazer, mostrando para vocês como ficou. Eu fiz a costura, deixei meu coisa aqui no final, né? Eu também dobrei uma pontinha para deixar virada para dentro. E aqui, quando você for colocar o seu viés, antes de colocar o seu viés, você vira pro lado direito e olha se está tudo certinho aqui, os seus cantinhos, se eles estão bem alinhados, né? Ajeita com o biquinho da tesoura, às vezes, para ele não ficar enrugado. Agora aqui, o que eu vou fazer? Vou virar o meu viés uma ponta aqui, né? Vou virar até encostar aqui na beira da minha bolsa aqui, né? Porque como eu fiz ele mais larguinho, né? Vou virar aqui, vou virar ele de novo e vou passar uma outra costura. E vou ajeitando para que ele tampe essa costura que eu já fiz aqui, né?
que já tem uma costura, tá? Coisa de ver, mas ela já tem a costura que nós já fizemos. Então, eu vou arrumando ele para que ele venha tampar aquela costura ali, tá? Então, eu vou costurar por esse lado, é lógico, e vou colocar aqui do outro lado, vou fazer o mesmo processo e já volto aqui com a peça pronta. E aqui está a nossa pecinha pronta, gente. Coloquei o viés ali, né? E a gente vai desvirar nossa pecinha agora. E aqui está. As alças eu não vou estar fazendo aqui, né? Meu cantinho aqui não ficou bem ajeitado. Mas as alças é a mesma maneira que eu fiz as alças de mão, como eu falei para vocês. Se você for fazer aqui no sintético, como eu falei, se você for fazer no tecido, é a mesma coisa. Aí você também não tiver ferragens para colocar, você está começando, você vai já preparar a sua alça. No lugar de colocar isso aqui, você coloca já, fixa a sua alça aqui, ajeitar ela, colocar coisa dentro para que ela possa ficar bem bonitinha aí para poder entregar para o cliente depois. Espero que você tenha gostado. Curta, comenta e compartilha, para que mais pessoas possam estar me seguindo aí e aprendendo da costura criativa. Muito obrigada.